E eu suponho que vocês dois tiveram bastante coisa para pensar quando Javier Milei virou presidente da Argentina, né? Inclusive, eu sei que isso foi uma parada muito conversada, pelo ponto... Porque, assim, o que ele está propondo lá do ponto de vista econômico é uma ruptura quase completa, se não for completa, com um modelo anterior de subsidiar uma porrada de coisa, né? Então, e vários efeitos acontecem quando você meio que tira um pilar da coisa, né? Em que vocês acham que, assim, o que está acontecendo lá, como é que isso impacta o Brasil? Qual que é a relação direta, se é que... Como é que funciona? A Argentina é importantíssima pra gente, né? Sim, sem dúvida. Acho que é uma grande exportadora de commodities, né? Principalmente do agronegócio. E está tendo uma mudança muito forte lá mesmo, né? O modelo era muito estatal, né? Muito pesado. Assim, a Argentina vinha numa crise muito forte de muito tempo. Vocês já tinham sacado que a crise era por causa disso, não é? Sim. É uma mistura de coisas, né? Eles tiveram gestões muito corruptas também lá, né? Assim, a disparada do dólar lá, eu me lembro da gente conversando aqui, era porque secavam os dólares no mercado físico, tá? Secavam os dólares porque os políticos compravam os dólares para mandar o dinheiro embora. Então, é uma mudança muito drástica de modelo lá que ele está fazendo, onde ele avisou todo mundo. Eu fui convidado, né, para a posse do Milei. Eu fui lá na posse do Milei, até pela Jovem Pan lá, entrevistei os governadores que estavam lá, entrevistei o Tarcísio, entrevistei o Jorginho lá, o governador de Santa Catarina, entrevistei o governador do Rio de Janeiro, né? Almocei com o Tarcísio, me encontrei com os Bolsonaros, todos, o Jair, o Flávio, o Eduardo, né? Então foi um monte de gente daqui, um monte de deputado também, um monte de gente de direita, claro, né? E você já sentia lá um clima bem positivo, o pessoal bem animado com a chegada, mas, ao mesmo tempo, um clima um pouco receoso, né? Por quê? Porque o remédio é muito amargo, o que eles vão precisar tomar. O povo vai se fuder um tanto aí, muito, né? Muito, né? Essa foi exatamente a pergunta que eu fiz para os governadores. O que você acha da relação Brasil-Argentina a partir de agora com o Javier Milei? Essa era a pergunta central que eu fazia que eu fiz para esses três que responderam. Depois tá até lá na Jovem Pan, tá o vídeo lá que eu fiz pela Jovem Pan, né? E os três animados, né? Dizendo assim, a Argentina é um grande parceiro, a gente faz muitos negócios, principalmente não só tem de automóveis, tem, né, na indústria automobilística, na indústria agropecuária, você também tem outros tipos de indústria de alimento, tem um pouco também de varejo também, algumas coisas que, sei lá, de vestuário, tem negócio, né? Por mais que a economia estava muito sofrida, tem bastante negócio. Então, eu acho assim, a Argentina é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. É vizinho, né? Tem a possibilidade agora que a gente está enxergando do PIB voltar a crescer. Então, para o Brasil, eu acho que é positivo o que está acontecendo lá. Você acha que vai dar certo? Eu torço muito para dar certo. Olha, não é meio drástico? Primeiro fazer a seguinte análise. Tem um economista, esqueci, estou tentando lembrar na memória quem é, que fala assim, olha, quando o governo se intromete muito, que é o que acontecia na Argentina, é mais ou menos igual bebida. No começo é bom, quando você bebe pouquinho. É o Friedman. Provavelmente é o Friedman. Ele fala assim, no começo é bom, mas depois os efeitos de médio e de longo prazo são perigosos, para ficar alcoólatra, sei lá. E quando você faz o inverso, você pega um alcoólatra ou alguém que seja viciado em qualquer outra droga e retira, no começo é muito ruim. No começo ele fica pior do que ele estava. Sim. E depois ele vai... Os benefícios vem os benefícios. Então acho que passa por isso, né? Saiu, acho que ontem ou hoje, a inflação argentina de janeiro, 20% de inflação. Aí você fala, é bom? Não, é péssimo 20%. Mas eles estavam com 25% em dezembro. No acumulado dos últimos 12 meses, deu 254%. Então eles vão fazer isso. Então acho que, sim, a sinalização é boa.
Mas, como tudo que é política, e eu entendo pouco, talvez vocês provavelmente entendem mais do que eu, existe uma coisa também do discurso e da prática. Por exemplo, ele falou que ia dolarizar a economia argentina. Que assim, acabar com o peso, ia ser dólar, não vai fazer isso. Mas se fizesse, é muito difícil, porque aí você perde todo o poder de política monetária, de Não taxa. parece muito inteligente. É complicado. Né? Perde menos controle, na verdade. Complicado. Perde controle. É muito complicado um país do tamanho da Argentina fazer isso, porque alguém começa a citar, mas tem El Salvador, não sei o que. Mas a Argentina não é uma economia pequena, é uma população grande. A área da Argentina também é uma área grande. Agora, eu acho que tem ideias boas. Ele tende a ser um economista mais ortodoxo, né? Porque direita e esquerda é um termo usado muito em política. Em economia não existe muito direita e esquerda. Existe assim, você é ortodoxo ou você é heterodoxo. Eu me considero economista ortodoxo. Por quê? Porque eu estudei nas faculdades que são as mainstreams, e basicamente você usa método estatístico, você usa método empírico para validar ou não suas hipóteses. Tem vários trabalhos nessas faculdades mainstream que são considerados de esquerda. Por exemplo, desigualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho. O prêmio Nobel do ano passado é mainstream, ortodoxa de esquerda. Política de transferência de renda também. Agora, o que eu acho que é interessante do presidente da Argentina é que ele procura um viés ortodoxo. O que a gente via lá atrás eles fazendo, tabelar preço, aumentar gasto público. Aqui no Brasil a gente vê isso, um aumento de gasto público, algumas maluquices. O problema não é ser de esquerda. Não é esse o problema. O problema é que não tem respaldo na literatura. Você está fazendo um negócio que ou é comprovado que não funciona, como o tabelamento de preços, ou não existe fundamentação para isso. Nenhum país na história fez isso e deu certo. Então, a minha briga é muito mais quando o cara inventa algo que está fora do manual das boas práticas de economia do que é uma política de esquerda ou direita. Por exemplo, o Bolsa Família, eu não sou contra o Bolsa Família. Tem uma desigualdade, ele tem uma função lá. Agora, o governo ficar sistematicamente gastando mais do que ganha, achando que vai tributar horrores e que isso vai resolver o problema, isso aí contra os princípios econômicos. Não existe validação disso daí. Então, o problema está na heterodoxia. Não está no ser mais esquerda ou mais direita. Porque todo mundo que é economista ou que gosta dos assuntos, o Brasil tem desigualdade. Não vai falar que a mesma chance. Meu filho, que estuda numa escola particular, cara, aqui em São Paulo, tem a mesma chance de arrumar emprego do que alguém que nasceu na favela. Ninguém acha que é razoável eles brigarem no mercado de trabalho. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o cara lá ter condições de lutar. Mas como que a gente faz isso? Aí que vem o porém. Os economistas ortodoxos falam assim, o governo tem que ser pequeno, ele tem que cuidar da educação, ele tem que cuidar da segurança, ele tem que cuidar da saúde, e alguns falam do transporte. Caras que são mais heterodoxos falam, não, a gente tem que ter empreiteira, a gente tem que ter empresa de água, de luz, 400 estatais. Então, existe uma visão, mas assim, que ninguém... Qual que é a visão mais comum? É mais comum que o Estado seja gigante, né? Em quê? Assim, se a gente for olhar pro planeta Terra, Os países que vão melhor, eu acho que assim, existem algumas empresas que é necessário que o Estado faça, que não é possível a gente fazer, não é possível que a livre concorrência ajude o mercado livre. Por exemplo, se você vai montar a empresa do SAMI, né? Eu vou comer mais um. É legal ter um monte, né? Por quê? Para concorrer. Aí vem outras empresas que concorrem com ele, aí o SAMI e a esposa dele melhoram a qualidade do doce, diminuem um pouco a margem de lucro, e vendem mais, e vencem outro cara e melhoram. Mas se você vai fazer uma empresa de saneamento básico, se você tivesse 75 Sabesps aqui, vão falir todas. É preciso ter o monopólio. Então, né, algumas empresas têm que ser monopólio. E aí o Estado tem que intervir. Né, o que eles chamam, sei lá, de bem comum. Né, você vê, luz pública. Se você bota um poste aqui, se eu botar um poste na porta da minha casa, vai iluminar a rua inteira. Então, mas eu vou te recomendar não fazer isso, cara. Porque tem um poste na porta da minha casa e atrapalha pra caralho a entrada do meu carro. Mas aí ele tampa 20% da entrada da minha casa, cara. Então, se eu botar na lateral da minha casa, mas eu digo
pagar ali, vai iluminar a rua inteira. Então ninguém vai querer pagar. Então existem alguns bens que o Estado tem que fazer. O Estado tem que botar luz nas estradas. Se você deixar para iniciativa privada, eles não vão querer. Porque as pessoas não vão querer dividir o gasto disso. Ou se colocar a privada, tem algum tipo de regulação. Então, empresas de telefonia, de infraestrutura, não necessariamente o Estado, mas quando não é Estado, precisa ter uma porcaria. Você tem que ter alguma regulação, porque você sabe que em alguns mercados abusam preço, tudo. Mas não. E aí são os desenhos interessantes de concessão, desenho interessante de leilão. Você tem vários modelos. E aí o Estado entra para regular, porque é preciso. Uma área da economia, tem um cara famoso lá, o Tiroli, que é francês, também. Um cara muito, muito conceituado. Ele estuda só teoria dos contratos. Como eu faço os contratos disso? A questão é, você quer endereçar um problema, uma política pública, estude a literatura. Quem fez isso, quem deu certo, quem não deu certo isso. Esse é o básico. O que não dá para aceitar e o que me deixa muito, muito irritado é quando o cara ele acha porque o Brasil é diferente, aqui não vai funcionar. Porque aí é uma desculpa que não aplica a lugar nenhum. Você vai no médico e fala, tô com dor de garganta. Aí o médico fala, não, dor de garganta, examina lá, isso é fácil. Anti-inflamatório, se não melhorar, antibiótico. Você fala, não é, porque a minha garganta não é igual a dos outros. Então vira um papo de maluco, porque aí, se cada caso é um caso, nada funciona. E claro, se acerta sempre, não. Mas você sabe que a probabilidade de acertar é maior quando você pega algo respaldado por dados, com método científico. Porque quando você faz economia, você fala assim, eu quero saber, por exemplo, que que o Bolsa Família resultou em qualidade de vida. Uma das coisas que o economista faz quando ele trabalha numericamente, que é o meu caso, é na linha que eu estudo, ele tem que provar que o que melhorou a qualidade de vida foi isso e não foi um fator externo. Por exemplo, teve uma Copa do Mundo, aí um monte de gringo veio aqui e gastou dinheiro que não tem nada a ver com o Bolsa Família e melhorou. Você tem que provar que foi que a causa foi A e não foi B e não foi C. A gente chama isso, que nem médico faz teste duplo cego, sei lá, a gente faz os grupos de controle. Então existe método disso, existe uma ciência bem estabelecida e você tem os pares para validar como qualquer coisa, como existe em medicina, como existe na física, como existe em várias coisas. E eu acho que a gente peca muito por achar que tudo é diferente, que a gente vai ter uma canetada que vai resolver o país. E voltando para a Argentina, né, que a gente estava falando, corroborando, né, que o que o Sam falou, assim, o ministro da Economia da Argentina veio aqui deu uma palestra aqui no Brasil semana passada, né, para um evento de investidores que teve no começo da semana passada. Luiz Caputo ele chama. E alertando muito sobre o rombo fiscal que tem lá, e dizendo assim, nosso principal foco aqui é o rombo fiscal, é isso que a gente está buscando, né? E sim, ele fez algumas propostas eleitoreiras, né? De, sei lá, dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, porque não precisa mais, não vai ter mais moeda, porque eles não tinham dinheiro, não tem dinheiro para imprimir moeda. Não sei se você sabe que quem imprime o dinheiro argentino é o Brasil. O Brasil manda 1 bilhão de notas de pesos para lá por ano. Cara, eu não sabia não. Eles não têm dinheiro nem para imprimir, não tinham até, eles ainda estão duros, né? Ainda estão muito difíceis lá. Mas eles não tinham dinheiro nem para imprimir o dinheiro. O nosso Banco Central imprime o dinheiro e manda para eles. Eles falaram, vamos dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, mas isso talvez sejam propostas eleitoreiras até para aqueles... Né? Ou seja, eles chegam lá e talvez pensem, cara, não dá para fazer isso. O Banco Central, na verdade, não só imprime nota, ele também regulariza os bancos. Então, alguém tem que supervisionar os bancos, é o órgão que supervisiona os bancos. Então, claro que às vezes você faz algumas propostas a mais ali nas eleições, mas você chega lá, eu estou vendo eles tomarem as medidas com muita consciência. Então, eu torço muito pela Argentina, espero que funcione, acho que o caminho que eles estão tomando não é um caminho errado, né? Não acho errado o que eles estão fazendo, focar em controlar despesas, focar em diminuir custos, né? Tem um ditado que diz que custo é igual a unha, tem que cortar todo mês. Então, todas têm que ir atrás de cortar custos, né? E essa é uma maneira de você manter o equilíbrio fiscal. E o equilíbrio fiscal é o que faz o resto do mundo olhar para você com responsabilidade, com seriedade, né? Você traz grana também, né? Claro, porque você é uma pessoa responsável, você é uma casa responsável, você é um país sério, que não está estourando dinheiro, e aí isso não vai desvalorizar a sua moeda. Em quanto tempo tu acha que o Javier Milei precisa para alcançar esse patamar aí da galera pôr dinheiro?
Eu acho que no final do mandato dele, a Argentina já vai estar, espero eu, num patamar bem mais... passando responsabilidade para o resto do planeta. Porque eles estavam indo para um caminho sem fim. Eles iam bater de Kombi pegando fogo a 200 por hora no muro. Ia morrer todo mundo, né? Assim, a miséria lá está muito forte.